Boa noite de novo, novamente. Agora dá boa noite para quem está ao teu lado. Você achou que ia deixar passar, né? Boa noite. Quem está com uma cadeira vazia aí do lado, levanta a mão aí. Na frente? Pode estar na frente também. Quem está numa cadeira vazia aí na frente. Ok. Essa cadeira aí que está aí do teu lado vazia, na frente, é a cadeira do teu brother, que não veio hoje, que você vai convidar, entendeu? E a gente vai orar por ele. Vamos orar por ele agora. Enfim, ora aí pela cadeira que está na tua frente. Não pela cadeira, por favor. Mas ore por quem futuramente vai sentar nessa cadeira aí, que está do teu lado, ok? Vamos orar, abaixa a cabeça, fecha seus olhos. Senhor, nós somos tão gratos a Ti por estarmos aqui nessa noite, não pelo simples fato de estarmos em um local legal e descontraído, mas pelo fato de estarmos reunidos em Teu nome. E isso tem implicações espirituais, eternas, tão contundentes e tão valiosas, Pai. E por isso somos gratos a Ti. E queremos, ó Pai, curtir a Tua presença no máximo que nós pudermos. Por isso, Senhor, aquieta a nossa alma, direciona o nosso coração. E nós também queremos orar por essas pessoas, ó Pai, que ainda vão vir, Senhor. Que no nome de Jesus o Senhor nos use para sermos testemunhas e proclamadores do Teu Evangelho nesses dias, ó Pai. Nos abençoa com a Tua presença, e nos abençoa e nos capacita com dom de persuasão, com lembrança, para que possamos, ó Pai, de fato ser luz nesse mundo como o Senhor nos chamou para ser. Nós oramos e pedimos isso a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém? Quem estava aqui na semana passada? Metanoia. Legal. Semana passada a gente introduziu o tema falando a respeito de metanoia. E continuando a falar sobre metanoia, agora a gente vai falar a respeito de implicações práticas, do que é mudar a mente, o que de fato Jesus espera que nós façamos e como nós vamos fazer e assim por diante. E pensando nisso, eu estava me recordando esses dias de um episódio que aconteceu, e eu não me lembro bem onde foi, mas eu sei que aconteceu. Enfim, numa dessas visitas de GD, implantação, sei lá. Enfim, tinha uma pergunta que estava no roteiro lá do GP, que falava mais ou menos assim. Quando você lê a Bíblia, que sentimento ela te traz? É uma pergunta interessante. Quer ver? Pergunta aí para quem está ao teu lado. Quando você lê a Bíblia, que sentimento ela te traz? Interessante, cara. Por quê? Assim, em GP, eu não sou tão cara de pau e desbocado, porque tem aquela coisa, né, de amor com as ovelhas, imaturas e tal, todo esse lance. Mas quando eu participo de GD, eu falo mesmo, corto, digo que está errado, enfim, é lindo, é muito legal. E aí, enfim, rolou essa pergunta lá no roteiro, e a pergunta ficou na mesa, né, e aí um respondeu: eu sinto paz. Aí eu olhei para ele e falei: cara, você não lê a Bíblia. Por quê? Porque, mano, se você lê a Bíblia, tudo que ela não traz é paz. Porque a Bíblia fala que a gente está errado. A Bíblia fala que nós somos longe da glória de Deus. A Bíblia fala que nós precisamos mudar. A Bíblia fala que a humanidade está caminhando para a condenação. Isso te traz paz? Se isso te traz paz, você tem sérios problemas mentais, cara. Isso não pode trazer paz. Enfim, né, claro que eu fui amoroso, depois eu expliquei e tal. Mas a grande verdade é que a Bíblia, a palavra de Deus, ela necessariamente mexe com nossas estruturas, mexe com nossos valores, mexe com nossos princípios, movimenta o nosso chão, dá dinâmica à nossa existência, ela nos aponta o erro e também nos aponta como acertar. Mas ainda assim ela está falando, basicamente, a Bíblia de começo até o fim é o seguinte, cara: se movimente, faça alguma coisa, porque a tua condição é lastimável, a tua condição é intragável, a tua condição é semelhante àquela que Jesus escreve a respeito da igreja de Laodiceia em Apocalipse. Eu tenho vontade de vomitar. Faça alguma coisa por isso. E é interessante pensar um pouco a respeito dessa radicalidade das Escrituras, da própria palavra de Cristo. Porque
ela mexe muito com as nossas tradições evangelicais, com as nossas tradições gospel, que nos fazem viver longe da realidade daquilo que Cristo esperava que nós viveríamos como seguidores dele, mesmo vivendo depois de 20 séculos à frente. Ele esperava que fosse diferente. Ele realmente sonhava com uma igreja diferente. E não com uma igreja como organização, mas uma igreja como um corpo de discípulos que fossem diferentes, que tivessem uma atitude diferente. E eu acredito que grande parte dessa atitude, e um dos textos que menos traz paz, na minha forma de entender, é o texto que nós estamos estudando nesse tempo. Romanos, capítulo 12, especificamente o versículo 1. O 2 nem tanto, mas o 1 muito. Aliás, eu não sei se você sabe, Martinho Lutero foi um dos reformadores da igreja, e o texto que mexeu com a cabeça dele, que fez ele explodir, enfim, tipo, tá tudo errado, a gente precisa mudar. Sabe qual foi o texto? Foi o texto de Romanos. O texto de Romanos que fez Martinho Lutero olhar para a igreja e falar tá tudo errado, a fé, o universalismo dos crentes, o serviço ministerial, enfim. Muita coisa, Paulo ficou incomodado e entrou em conflito com ele mesmo, com a igreja, com o sistema, com tudo, a partir do texto de Romanos. Eu quero, enfim, deixar você um pouco em conflito hoje. Por isso a gente vai ler Romanos capítulo 12, versículo 1, com atenção, que talvez você já tenha lido diversas vezes e nunca tenha pensado nas implicações daquilo que Paulo está dizendo aqui. Ok? Então, preste atenção. Portanto, irmãos. Então, veja bem, Paulo não está falando para pastores, ele não está falando para líderes, ele não está falando para pessoas que lideram alguma equipe dentro da igreja, ele está falando para os irmãos. A palavra fala que todo aquele que crê recebe o direito de se tornar filho de Deus. Tem algum filho de Deus aqui? Paulo é teu irmão. E adivinha, ele está falando para quem? Para você, velho. Ele está falando, ei, irmãos, a mensagem é para vocês, meus irmãos. Qual é a mensagem, Paulo? Diz aí. Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam. Não que ofereçam alguma coisa, mas que se ofereçam, que se entreguem, que se deem, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Este é o culto que parte da razão. Esse é o culto que parte da inteligência. Esse é o culto que não parte, que não é originado nas emoções. O culto racional de vocês é uma oferta viva, santa e agradável em todo o tempo. Não em algumas poucas horas na igreja, mas 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o ano e toda a sua existência, sem acabar, sem fim. Uma oferta viva, santa e agradável. É interessante essa analogia de Paulo, porque ele está fazendo uma óbvia comparação ao sistema de sacrifícios do Antigo Testamento. Como as coisas aconteciam no Antigo Testamento. Existe o livro de Levítico, que é um livro da legislação judaica daqueles dias, que grande parte daquele livro é destinado para explicar como seriam feitos os sacrifícios. Então, enfim, pega lá um cordeiro, pega um pombo para aquilo, e para aquele tipo de sacrifício pega um cordeiro assim, assim, assado, para a oferta de cereal é assim, assim, assado, com azeite, com isso, com aquilo outro, enfim, está tudo especificado. E aí o que acontece? Você vai pegar um cordeiro e vai levar ele como oferta em cima de um altar, vai vir o sacerdote que vai pegar um punhal, vai matar esse cordeiro, vai aspergir o sangue em volta do altar e vai colocar fogo para que queime como holocausto e suba na presença de Deus como aroma suave. Enfim, mudou. O que Paulo está dizendo era o quê? Que tudo isso era figura, era representação
daquilo que Deus queria de fato fazer. E cara, vamos e venhamos. É cabuloso pensar na morte de um animal em cima de um altar. É ou não é? Quer ver? Vamos contextualizar isso. Pegue seu pudo, imaculado, leve no templo, chegue diante do altar, e o sacerdote vai pegar o seu poodle, vai rasgar o teu poodle, aspergir o sangue dele em cima do altar, quebrar as partes dele, o texto é bem especificado em relação a isso, e no final de tudo vai colocar fogo no seu poodle. Sinistro, não é? Agora o que vem Paulo dizer é o seguinte, galera, isso aí era figura. Quem é a oferta no Novo Testamento não é mais o cordeiro. Adivinha quem é? São vocês. Somos nós, irmãos. É isso que ele está falando. O sacrifício mudou. A maré mudou, o vento mudou. Agora não são mais animais que são sacrificados, somos nós que somos oferecidos como um sacrifício vivo. E obviamente que Paulo estava falando a respeito de uma figura, representando como deveria ser a nossa vida. Uma vida sacrificada, consagrada, dedicada a Deus, como sacrifício vivo e com toda a sua especificidade, santo e agradável. Mas é interessante porque Jesus mesmo, ele fala em Mateus 9,13. Olha só. Vão aprender o que significa isto. Jesus estava cabreiro. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Hã? Esses caras são tudo meio louco. Paulo fala para sacrificar, Jesus fala que não quer. O que eles estão dizendo no final das contas? É interessante porque Jesus dá a letra. Ele diz o quê? Vocês não entendem a respeito disso, por isso vão aprender. Vão aprender? Não desejo sacrifícios, mas misericórdia. Eu não sei se você lembra de um episódio que Deus chega para o patriarca Abraão e diz para Abraão pegar o seu filho Isaque, não Ismael, Isaque, o filho gerado do ventre da sua esposa Sara, subir em um monte, e subir naquele monte e ir até um altar e oferecer o seu próprio filho como sacrifício. Que loucura, né, velho? Eu gosto de pensar na Bíblia, me incluindo na história. Imagine o teu vizinho é Abraão. E de repente Abraão sai da casa com um filho nas costas. Você pergunta para o teu vizinho, para onde você está levando o teu filho? Vai passear no parque? Não, vou sacrificar. O que você ia pensar desse cara? Bicho é louco, velho. Vai matar o filho dele. O filho que ele concebeu com tanta luta. A esposa estéril, o cara velho, sem Viagra no mercado, conseguiu gerar esse filho, agora vai entregar esse filho. Abraão pega esse filho, Isaque, sobe um monte, coloca Isaque sobre o altar, pega um punhal, como eram feitas ofertas de sacrifício. E ele vai então apunhalar, olhando para o seu filho. E de repente um anjo diz, para! Abraão olha para o lado e vê um cordeiro. Ele vê o cordeiro e entende o recado de Deus. Abraão, não é esse tipo de sacrifício que eu estou pedindo. Porque a respeito desse sacrifício, eu tenho um cordeiro que vai morrer no lugar de vocês, que é Jesus Cristo. Isso é muito legal, porque o que Jesus está dizendo, então, é que nós não necessitamos mais de sacrifício para nós mesmos. Louco? Enfim, vamos pegar alguns textos para você entender isso. Nada mais nos separa de Cristo. Nem a morte, nem anjos, nem demônios, nem a altura, nem a profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, não existe mais a necessidade de sacrifício.
Amém? Mas não se anime. Porque agora a maré mudou. Não exige mais necessidade de sacrifício. Exige a necessidade de misericórdia. E o que é misericórdia? Vamos ver se você é sagaz. Misericórdia é sacrifício pelo outro. Não existe mais a necessidade de você se sacrificar por si mesmo. Porque esse Jesus já fez. Agora a maré mudou. Agora chegou a hora de vocês se sacrificarem pelo próximo. Chegou a hora de vocês se oferecerem como sacrifício pelo teu irmão. Por aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Chegou a hora de vocês fazerem sacrifícios de misericórdia. Olha para quem está ao teu lado e diga isso. Deus não espera de você sacrifício por si mesmo, mas de sacrifícios pelo próximo. Para você entender isso de maneira bem prática, olha o que Jesus diz lá em Marcos 8:35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, este a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus claramente, ele está dizendo o caminho das pedras. Jesus claramente está falando como deve ser a vida daqueles que vão ser salvos. E ele está dizendo claramente, abra seus ouvidos e ouça, que aquele que perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, este vai salvar. E a pergunta que eu te faço é, você tem perdido a sua vida por causa de Cristo e do Evangelho? Isso não te incomoda? Te traz paz a Bíblia? É interessante porque esse tipo de ensino, ele não é muito popular. E ele não é muito popular porque ele confronta a perspectiva de vida que temos vivido. Mas é o ensino de Cristo, cara. E o que ele está dizendo de maneira muito evidente e clara, sem muito debate, é que quem quiser salvar a sua vida, ou seja, aquele que tentar controlar a sua própria vida, articular suas coisas, e eu vou ganhar dinheiro, e eu vou fazer meu PhD, e vou ter uma vida segura, este, no final da história, vai perder. Mas aquele que viveu uma vida desperdiçando ela, por minha causa e pelo Evangelho, este vai receber a salvação. Isso é muito duro, cara. Isso é muito duro porque confronta diretamente a maneira como você tem vivido. Se a tua vida, voltando por exemplo que eu falei anteriormente de Abraão, está voltada a fazer sacrifícios por si mesmo, tentando salvar a sua vida, você vai perder. Mas só a tua vida está voltada para o teu próximo, pela causa de Cristo, não é pelo teu próximo ser um bom cidadão, é pela causa de Cristo e pelo Evangelho. Então você receberá a salvação. Isso é muito pesado, porque a proposta que Cristo está dizendo de maneira generalizada e não concentrada em algumas pessoas, é que todos nós, sem exceção, que quisermos salvar a nossa vida, teremos que perdê-la. Teremos que perdê-la pela causa de Cristo e pela causa do Evangelho. E a pergunta que eu te faço é, quanto da sua vida você tem perdido por causa de Cristo e pelo Evangelho? Quanto? Quanto do teu tempo você tem perdido, você tem desperdiçado por causa de Cristo e por causa do Evangelho? Bom, eu vou no GP toda semana. GP, cara, é tipo um spa de crente, não vale. GP é ganho, não é perda. Quando eu vou no meu GP, pelo menos, eu me sinto ganhando, não perdendo nada.
A questão é quanto você tem consagrado, quanto você tem sacrificado, quanto você tem dedicado da sua vida à causa de Cristo, à causa do Evangelho. Quanto da sua vida tem sido entregue a Cristo e ao Evangelho. Sabe, é obviamente que eu estou falando esse tipo de mensagem para quem crê em Deus. Se você não crê em Deus, ou aliás, se você crê em Deus e não quer crer de fato, de maneira prática na mensagem de Cristo, mano, a Bíblia não é um livro para você ler. E uma igreja que prega ela não é uma igreja para você ir. Agora, infelizmente, você lendo uma Bíblia diferente da palavra que Jesus anunciou e numa igreja ouvindo uma mensagem diferente daquela que Jesus anunciou, isso significa um atestado de ignorância. E, por fim, uma assinatura própria de abrir mão da salvação. Eu estava pensando essa semana num dilema bem interessante. Eu estava pensando o seguinte, cara, imagine aqui do meu lado direito um cristão contemporâneo do século 21. Ok? Talvez você. Imagine aqui, pá, desse lado. Imagine aqui desse lado um cristão da igreja primitiva, um discípulo, um apóstolo, alguém que seguia Jesus ali no começo. Agora vamos refletir sobre algumas coisas. Quais são os desafios da vida do cristão do século 21? Casar sem transar. Agora imagine o cristão primitivo olhando para o bicho do lado. Ah, tu tá brincando. Eu levando pedrada e tu aqui, esse é o teu desafio vital. Essa é a grande oferta que você está entregando a Deus. Mano, imagine eles, os cristãos da igreja primitiva, olhando para a nossa forma de viver cristianismo no século 21 e pensando coisas como, por exemplo, velho, o nosso desafio é morrer numa fogueira cantando louvores, agradecendo a Deus enquanto a gente está sendo torturado. Enquanto o desafio de vocês é não faltar no GP. A gente vai no GP todo dia. A gente se reúne de casa em casa todos os dias. E vocês acham ruim ir numa semana no GP? Quais seriam os medos do cristão do século 21 e do cristão da igreja primitiva? Os medos do cristão do século 21. Tenho medo que meu namorado termine comigo. Vai dizer que não é isso que te assombra? Eu tenho medo de estar indo para o culto e de repente cair uma chuva na minha chapinha. Qual que era o medo do cristão da igreja primitiva, cara? Eu tenho medo de algum dia o exército romano bater na minha casa e eu negar a Cristo. Quais eram os medos da igreja primitiva? Medo de perder o emprego. Eles perdiam o emprego diariamente porque eles eram boicotados. Que medo eles tinham? Quais são os desejos do cristão do século 21? Quais são os desejos? Quais são os seus desejos? Espera aí, deixa eu mencionar. Eu quero casar, ter uma vida estável, ter uns filhos legais. E quando não tiver mais nada para fazer, eu quero me dedicar à igreja. É claro, tirando as minhas exceções quando eu vou estar de folga. Qual é o desejo de um cristão da igreja primitiva? Lembra o desejo de Paulo? Para mim, basta tão somente eu puder terminar a carreira que me foi proposta de anunciar a mensagem de Cristo. Quais têm sido os teus desejos? Os sonhos? Que o mundo conheça Jesus. Que eu me forme na faculdade.
Os bens, tudo em comum. Se eu sobrar, eu te empresto alguma coisa. O trabalho, nas horas vagas e para dedicar ao reino. Prioridade acima de tudo. E eu não abro mão. Vamos e venhamos, tem uma coisa errada que não está certo nos nossos dias. Sabe, a mensagem de Jesus, a mensagem de Paulo é muito clara, é perder a vida por minha causa e pelo Evangelho. Teve um tempo atrás que eu estava conversando com um missionário que está, enfim, no mundo muçulmano, e a minha pergunta para ele foi a seguinte: cara, quais são os motivos que as pessoas deixam uma igreja dentro do mundo muçulmano? E foi muito interessante, porque na minha mente estava passando os motivos nossos, né? Ah, eu não vou mais à onda porque o louvor está ruim. Eu não vou mais no culto porque eu tenho que acordar 9 horas da manhã no sábado. Eu não vou porque o apacentador não me ligou no meu aniversário. Eu vou deixar o meu GP porque eu fui lá e não me abraçaram. Sabe, eu poderia ficar mencionando, eu poderia escrever um livro de motivos pelo qual as pessoas desistem da igreja. Coisas ridículas. Coisas como, por exemplo, cobraram muito de mim. O que falaram para você? Falaram para você pisar, ajoelhar no milho, coisa assim? Não, mandaram eu discipular. Imagina se Jesus fizesse isso, né, velho? E a pergunta para ele foi: quais são os motivos que as pessoas deixam a igreja aí? O que ele respondeu, não sei se eu queria ter ouvido. Que ele falou para mim o seguinte: Lipão, elas deixam a igreja quando morrem. Não quando morrem na velhice, quando morrem perseguidas. E quando eu ouvi isso, quando eu ouço outras coisas, eu fico pensando, velho, tá tudo errado. Está tudo errado. Como nós temos vivido isso que nós dizemos crer, cara? Você realmente pensa que Jesus morreu em uma cruz, que Ele montou todo esse cenário, para que depois de 21 séculos nós estivéssemos sentados numa igreja vivendo uma vida medíocre e achando um sacrifício elevadíssimo dar o dízimo no mês? E achando uma cobrança absurda, ter que frequentar um GP. Sabe, se eu olho para essas coisas e sinto nojo, o que você acha que Deus pensa sobre isso? Se eu, que não tenho nem muito senso de justiça, olho para isso e fico pé da vida, o que Jesus pensa sobre isso? Sabe, esses dias mesmo eu estava ouvindo algumas coisas e estava em casa pensando, tipo, como Jesus. Eu estava pensando assim: até quando estarei convosco, geração incrédula? Jesus me arrebata, me joga para o céu, faz alguma coisa. Mas esse tipo de gente só pode estar brincando de fé. Não pode, só pode ser pegadinha do malandro. No final do ano vai chegar, estava brincando. Filmaram tudo. É para um canal novo, gospel. Pega o pastor de bobo. Falei, cara, tá errado. E olhando para isso, eu vejo o testemunho de gente que cria em Deus. E vejo o teu testemunho se bate muito com isso. Está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 35. Olha só. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar a ressurreição superior. Eles foram libertados e falaram: não, eu quero morrer por causa de Cristo para que eu seja recompensado na eternidade. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Apedrejados, cerrados ao meio,
posto à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados e afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu aquilo que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Uau! Será que esse texto aqui é o texto do teu GP? Ah, a Mariazinha foi cerrada ao meio. O Juquinha foi preso, mas ele queria morrer na prisão para ser glorificado. Ah, o Joãozinho estava pregando lá, foi apedrejado, bateu uma pedra na fonte e morreu. Qual é o livro de heroísmo da sua fé e da fé daquelas pessoas que andam com você? Essa semana eu li todo dia um capítulo da Bíblia. Troféu consagração. Paulo ficaria orgulhoso. Jesus bateria palma em pé. Faz 1 ano que eu não disse que ia vazar da onda. Porque tem gente que é assim, que diz, aí volta, vai, volta, enfim, né? Fica nessa coisa. 1 ano que eu falei que eu não desistiria mais. Estou limpo. Paulo diz de maneira muito clara: rogo-lhes, pois, meus irmãos, que se ofereçam como sacrifício vivo. Olha para quem está ao teu lado, é vivo, não é morto. Qual que é a diferença de um do outro? Quer ver? Tá ligado a unha, quando surge aquela paradinha, não sou nem uma manicure, né? Mas quando surge aquela paradinha branca na unha, sabe? Dizem as más línguas, eu não conheço, enfim, de maneira profunda as unhas, mas dizem que aquela partezinha branca é unha morta. E aí o que acontece? Você vai lá com um alicatezinho e corta. Dói alguma coisa? Não. Agora você já passou do limite da linha branca? Caraca, aquilo é inferno, mano. Dói muito. Ou aquela pelezinha seca que fica aqui do lado da unha. Sabe? Que daí, tipo assim, se você pegar um alicatezinho e cortar ela no que está aparecendo, tipo assim, ó, não dói nada. Mas o que a gente faz? Aí você dá aquela puxada frontal, assim. Parece que sai um fio do teu dedo, assim, né? Você não imaginou que tinha tanta pele no teu dedo. Dói pra caramba. É interessante porque essa analogia explica muito bem o que é sacrifício vivo e morto. Sacrifício morto não dói. Sacrifício morto não incomoda. Sacrifício morto é o que dá para fazer. O que é sacrifício vivo? Dói, incomoda, atrapalha. Eu não queria tirar, mas eu tiro. Pegando um exemplo bíblico para você entender, é só lembrar de Caim e de Abel. O que Caim fez? Ofereceu um sacrifício morto. Ele ofereceu a Deus aquilo que sobrava. Vamos contextualizar? Ele foi lá, ofereceu a oferta financeira dele. No final do mês ele foi lá, sobrou R$10, falou, vou comer um Mac ou vou dar de oferta? Já sei, vou comer um Mac e dar o troco de oferta. Agradar a Deus e meu estômago. Eu dou um sacrifício morto. Eu dou aquilo que não me incomoda. Eu dou aquilo que não mexe comigo, não mexe com minhas estruturas, não mexe na minha agenda, não mexe com a minha sabedoria, não mexe com o meu intelecto. Isso é um sacrifício morto. Qual é o sacrifício que Deus pede de nós? É o de Abel. Qual é o sacrifício de Abel? Um sacrifício vivo. É sangue envolvido na coisa.
é suor, é dedicação. Abel entregou da primícia do rebanho dele. Mas sabe o que é curioso em toda essa história? Sabe quem é morto? Abel. Deus é fantástico, né, velho? Em outras palavras, é quem fez o certo que é morto. Enquanto Caim invejou aquilo que Abel fez e ele não teve atitude para fazer, e matou. Sabe de uma coisa? Muita gente que crê em Deus vai falar mal de você e, se pudesse, te mataria. Só não mata porque vai contra a conduta de ética do nosso século. Porque ela está sentindo inveja daquilo que você está fazendo. Ou pelo menos, né? Estou crendo que você está fazendo. Mas a grande verdade é que Abel ofereceu um sacrifício vivo. E a denotação desse sacrifício vivo foi a própria vida dele, que foi entregue por ofertar a Deus. Além da oferta dedicada a Deus, ele ofereceu o próprio corpo, que morreu por ele entregar aquilo que agradava a Deus. E quando eu olho para essa coisa de sacrifício vivo, enfim, e eu olho para o contexto de igreja, eu pensei, cheguei numa nomenclatura que eu acho que combina muito bem com o que eu quero dizer. Que existe um serviço novo na igreja, que se chama sacrifício terceirizado. É um serviço novo que a galera está oferecendo. O que é um sacrifício terceirizado? Irmão, você vai lá na vigília? Vai, ora por mim lá. Você está lá no GP, pô, não tenho tempo, cara. Teu apacentador está discipulando 5, e é tão casado quanto você, e trabalha tanto quanto você, e você não tem tempo e ele tem. É milagroso isso. Aí o que você faz? Você terceiriza. Pô, ele vai lá e faz por mim. Contribuição. Realidade da onda. Muita pouca gente dá muito. E muita gente não dá nada. Em outras palavras, sabia que tem gente que está pagando as tuas contas? Tem gente que está bancando por misericórdia aquilo que você deveria estar fazendo. Como se chama? Terceirização de sacrifício. Aí, ó, já tem até nome. Isso rola em tudo. Por exemplo, eu lembro que eu ouvia muito isso nas igrejas tradicionais, principalmente. Irmãos, tal irmão vai para missões. A igreja toda, glória a Deus, aleluia. E vocês podem participar desse projeto missionário de 2 formas. Orando e investindo. Porque aí ninguém quer ir. Eu dou 10 pila. Para não ir, eu dou 20 pila. Para não ter que mexer na minha vida, 10 pila paga. Enquanto Jesus estava falando o seguinte: hey, galera, vão vocês, irmãos, discípulos, por todo mundo. Isso não é chamado para alguns, é para todos. E façam discípulos de todas as nações. Terceirização de sacrifício. Então, nessa coisa de sacrifício, a gente pode enumerar 3 categorias: o sacrifício morto, o sacrifício terceirizado e o sacrifício vivo. Que tipo de sacrifício você é? Que tipo de sacrifício você é? Mano, olhando para o seu GP, no que você contribuiu para o teu GP ser o que ele é? Talvez só contribuiu para ele ser a bosta que é. Olhando para a onda, no que você contribuiu para ela ser o que ela é? Talvez a tua única contribuição foi incomodar para a gente não ser um pouco melhor. O que te impede de ser um sacrifício vivo? A Bíblia diz o que te impede. Isso é bem sério.
Jesus diz em Lucas 14, 26, presta atenção. Se alguém vem a mim e ama mais o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e cachorro, e gato, e amiga, e miguxa, e miguxo, e até a sua própria vida, mais do que a mim, escuta, não pode ser meu discípulo. É interessante Jesus estar falando, porque essas palavras são muito duras e expressam uma realidade muito grande. Ele está dizendo o seguinte, galera, vamos parar de brincar de igreja? Ou vai, ou sai. Ou seja de verdade, ou para de mentir, cara. Para de mentir para si mesmo. Porque a pior coisa que tem é dizer ser crente, viver na ignorância, envergonhar o Evangelho, envergonhar Cristo. No final de tudo, não ser conhecido por Deus, porque Ele mesmo diz que Ele vai dizer, não vos conheço. Então, definitivamente, você precisa escolher se você realmente crê em Cristo, em Deus e na mensagem dEle, ou não. E se não, é óbvio, toca a sua vida. Até sabe por quê? Deixa eu contar uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido da minha boca. Jesus não fez isso e eu não faço isso. Meu objetivo não é juntar gente na onda. Meu objetivo é fazer discípulos. Então, se você só é gente na onda, não tem por que você estar aqui. Não estou dizendo que você não possa se arrepender, mudar e você está aqui ouvindo a mensagem para ser transformado. Isso é uma outra coisa. Mas se você definitivamente escolheu não viver o que Cristo ensina-nos a viver, velho. É o que Jesus está dizendo. Quem ama mais seu pai, sua mãe, enfim, qualquer outra coisa mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Isso é muito sério, porque o que Jesus está dizendo é o seguinte, galera, aquilo que te impede de ser um sacrifício vivo são os outros amores. São as outras coisas que você ama. Por isso que Paulo, ele é tão cara de pau que ele diz o seguinte, galera, não vou casar, porque eu não quero correr o risco de amar outra coisa antes de Deus. Eu não quero ter que ficar discutindo com a minha esposa quem eu amo mais, porque a mulher tem essas coisas, né? Amor, você me ama? Quanto? Aí o cara tem que ser romântico. Meu amor, eu te amo mais do que tudo. Mas a verdade não, a verdade é que eu te amo muito menos que Cristo. Cristo é meu primeiro amor. Graças a Deus que minha mulher não tem nenhum problema com isso, porque ela sabe disso. Mas os outros amores roubam aquilo que nós deveríamos fazer. E, aliás, quer um conselho? Você que está solteiro, abre a tua baga, velho. Abre a tua baga com quem você tem se envolvido, porque provavelmente essa pessoa que você está se envolvendo, potencialmente vai querer o amor que pertence a Deus. E sabe, se você vê alguma nuance que ela quer isso antes de você namorar, chuta que é laço. O que é sacrifício vivo? Não vamos ficar no mundo da eternidade, porque crente ama essas coisas, né? Crente ama falar, ama a Deus acima de tudo. Mas o que é amar a Deus na prática? Sou corpo de Cristo, mas o que é ser corpo na vida real? Não na ficção gospel. Na vida de segunda a sexta-feira, cheio de compromissos, como que é isso? O que é ser um sacrifício vivo hoje, dentro do nosso contexto? Discipular o máximo de pessoas que você puder. Não num método, mas uma postura de vida, de dedicar a tua vida para fazer discípulos. O que é sacrifício vivo? Contribuir generosamente e fielmente. Apacentar, implantar, supervisionar quando você for chamado para isso. Não arredar, não pular fora. E pior de tudo que esses dias eu ouvi, enfim, eu ouço tanta coisa, velho, que na minha carne eu fico com vontade, tipo assim, Deus, me manda para uma tribo indígena,
sei lá, faz alguma coisa, eu quero viver pelado, fazer qualquer coisa, mas eu não consigo mais ouvir esse tipo de fezes verbais. Porque alguém estava dizendo, tipo assim, a onda é uma ditadura, que todo mundo segue um homem. Mano, aliás, deixa eu te dar um recado, se você me segue, abandona. O teu chamado não é me seguir, cara, não tem nada a ver comigo. Pula fora, sai fora, abandona. Porque eu não posso te salvar em nada. Não tem nem dinheiro para te dar direito. Então, se você entende que você está seguindo a Cristo, e que Ele pediu para você fazer discípulos e toda essa coisa que a gente vem falando, sacrifício vivo é apacentar, é implantar, é supervisionar, é estar disponível para aquilo que Cristo está te empurrando a fazer. Não é pastor, apacentador, não é ninguém que está te empurrando. É o chamado de Cristo que está te empurrando. É viver com o mínimo necessário. É convidar todas as pessoas possíveis para conhecer a Cristo. É estar disponível. É não abrir mão dos seus compromissos. É usar seus dons, é servir os seus irmãos. É parar de falar. É parar de papagaiar, é parar de criticar. É parar de ficar causando facção, fofoca. E começar a fazer alguma coisa. Sacrifício vivo é dedicar sua vida por causa de Cristo e pelo Evangelho. Mano, por último, não sei se precisava, mas tem que falar. Eu estava pensando esses dias, se Jesus tivesse uma igreja hoje, se ele fosse um pastor, ok? Vamos imaginar, Jesus um pastor. A igreja dele, ali na Getúlio Vargas, fica o prédio da igreja, se chama Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Bom nome. A pergunta que eu estava me fazendo é, se Jesus fosse um pastor hoje, um pregador, alguém que anuncia para as pessoas as verdades da palavra, quantos membros haveriam na igreja de Jesus? Infelizmente, sabe qual é a resposta que eu cheguei? Que a onda dura estaria muito na frente. E olha que eu sou acusado de falar coisa muito dura. Mas quando eu ouço para a dureza que Jesus fala algumas coisas, eu falo, pô, Jesus, me ensina aí, mano. Como você consegue ser tão sangue no zóio, faca na caveira? Quer ver? Olha só algumas coisas que o pastor Jesus falaria para você. Será que você seguiria ele? Disse Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Não tem espaço para mais ninguém, é de todo. De toda a sua alma. De todo o seu entendimento. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Portanto, vão, ei, se mexe. Se Jesus fosse seu pastor, ei, mano, sai da tua inércia. Faz alguma coisa. Você tem quantas horas na semana? Vão e façam discípulos. Você trabalha lá na Whirlpool, quantos discípulos você tem lá? Você trabalha na Fiat, quantos você já falou de Jesus lá? Vão por onde vocês forem, vão por todo mundo. Façam discípulos de todas as nações. Vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a toda criatura. Hashtag rumo aos 6 bilhões. Pô, Jesus só pensa em número. Jesus só pensa em número. Você seguiria esse pastor, velho? Quem ama o seu pai, sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Jesus, porém, voltou-se para os seus discípulos e disse, para trás de mim, Satanás, vocês não pensam nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Se teu pastor, se teu apacentador chegasse lá no GP, se você falasse uma asneira, ele olhasse para você, ei, afasta de mim, Satanás. Você continuaria indo no GP? Você continuaria indo.
Ainda outro disse: vou seguir-te, mas deixa eu primeiro despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém põe a mão no arado e olha para trás, meu irmão, deixa a tua família e vamos lá. Pois se Jesus só divide famílias, ele só rompe laços afetivos e acaba com os casamentos. Mateus 19, 21, Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, imagina o teu pastor dizendo isso, meu irmão, vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres. Esse pastor ladrão, você seguiria Jesus? Está roubando. Isso aqui era umas coisas mais duras no meu modo de entender. Mateus 5,13, vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Jesus está dizendo o seguinte, mano, se você não causa uma influência onde você está, se as pessoas não veem a glória de Deus através da tua vida, se pessoas não se convertem no teu ambiente de trabalho, se pessoas não ouvem falar de Cristo na tua família, se já fazem décadas que você frequenta as mesmas festas familiares e ouve as mesmas piadas sem graça e você nunca falou de Jesus, você é um sal sem sabor. A palavra de Jesus, sabe o que eu faço com sal sem sabor? Eu jogo fora. Ah, mas esse pastor é muito duro, irmão. Joio e trigo. O joio crescerá junto com o trigo. Nos últimos dias, o agricultor ceifará o joio e o trigo, amontoará o joio e levará para ser queimado. Sabe, mano? O que eu estou dizendo em essência, e que na verdade eu estou te confrontando em essência, é o quanto você tem sido discípulo. Se você acha que ser discípulo é viver essa vida insignificante, estilo montanha-russa e o gospel, se você acha que ser discípulo é frequentar uma igreja e achar que isso te faz crente, cara, tá errado. E com toda delicadeza eu quero dizer para você, cara, de hoje, você não pode sair aqui ignorante acerca do que você ouviu. Se você quer viver diferente disso, escolha viver na ignorância. Mas o caminho que Jesus trilha para nós é bem simples. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, este a salvará. E a pergunta que eu te faço é: você tem sido esse sacrifício vivo? Uma outra pergunta: você quer ser esse sacrifício vivo? Lembra? Isso não é um culto emocional, isso é um culto racional. Seguir o teu coração é tão inteligente quanto deixar o teu amigo bêbado guiar teu carro em alta velocidade. Isso é um culto racional, isso tem a ver com ter a razão de Deus. Por isso, cara, se você tem olhado para a tua vida e tem observado que ela de longe não está na expectativa de Deus em relação a ela, eu quero só te convidar a uma definição. O que você quer? Você quer viver de verdade Cristo? Ou você quer continuar teatrando? Você quer continuar no palco da vida ensinando para Deus? E para você e para quem está à tua volta? Se hoje, eu não quero dizer como você vai fazer isso, só quero perguntar se você quer fazer isso. Se hoje você quer se dedicar como sacrifício vivo a Deus, eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar, que eu quero orar com você.
Lembra, cara, sacrifício vivo dói, sacrifício vivo machuca, sacrifício vivo queima lazer, sacrifício vivo quebra alguns interesses, alguns sonhos. Sabe, eu não estou te chamando de verdade para me seguir, eu estou te chamando para seguir a Jesus. Você entende isso? Cara, o que eu estou falando não sou eu que estou falando, é a Bíblia através de mim, é Cristo através de mim, tem a ver com Ele, não tem a ver comigo. Aliás, se você quiser fazer isso em outra igreja, faça, só faça. Amém? Senhor, primeiro, nós queremos pedir perdão por estarmos vivendo um cristianismo insignificante, nojento e intragável. Perdão, porque estamos muito aquém de sermos o sacrifício que o Senhor esperávamos que fôssemos. Perdão, Senhor, porque os nossos amores, as nossas comodidades, os nossos confortos têm nos roubado o foco, a atenção e o amor que devemos dedicar a Ti. Nós queremos, ó Pai, em fé e numa atitude racional diante de Ti, declarar aqui hoje, nós estamos subindo no Teu altar como oferta viva. Que nós estamos declarando, ó Pai, é que o nosso tempo a partir de hoje é Teu, que os nossos sonhos são Teus, que os nossos planos são Teus, que as nossas vontades são Tuas, que as nossas escolhas e decisões são Tuas, ó Pai. O que nós vamos fazer é somente nos dedicar a Ti e nas horas vagas cuidar da nossa vida. Aceita, ó Pai, a nossa vida como oferta e como sacrifício vivo diante de Ti. Nós oramos e colocamos ela à Tua disposição, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, cara. Deixa eu ressaltar só uma coisa. Lembre-se, cara, que isso é um culto racional. Humanamente falando, sabe quantas vezes eu pensei em desistir do ministério? Todo dia. Todo dia. Faz há 8 anos que eu me dediquei como sacrifício vivo. Não porque eu me tornei pastor de uma igreja, mas porque eu entendi o meu chamado. E há 8 anos, todo dia eu penso, Deus, deixa eu ir para uma montanha, ter uma casa de frente para o mar e surfar o dia inteiro. Todo dia, escuta o que eu estou te falando, todo dia a minha carne diz, para. Mas todo dia meu espírito diz, continua. Sabe, o chamado de Cristo não é para um spa. A Bíblia não é um livro que nos conta como ter uma vida confortável. O chamado de Cristo é para a guerra. A Bíblia nos conta como viver nessa guerra e nos mostra o caminho para a vida eterna, que passa por perder a vida por causa de Cristo e pelo Evangelho. E por fim, esse que toma essa atitude em vida, não é em morte, não é na minha aposentadoria, é agora, é hoje. Lembra? É arrependimento. Aqueles que tomam atitude em vida receberão a plena recompensa e salvação em Cristo Jesus. E sendo bem honesto, eu creio nisso. Eu creio nisso. E por isso eu não meço esforços para fazer aquilo que Deus está pedindo para eu fazer hoje. E te convido a ter a mesma atitude que a de Cristo. Amém? É nóis, estamos juntos.